Desde as antigas lendas do Japão feudal até as histórias modernas de vingança e honra, os espadachins sempre fascinaram as gerações, seja pela disciplina, pelas espadas afiadas ou ainda pelos duelos incríveis. Eles representam mais do que simples guerreiros, são sinônimos de lealdade, estratégias e muitas vezes tragédias. E o mundo dos mangás soube explorar esse tema de maneira muito incrível. Assim, atendendo a inúmeros pedidos que eu recebi desde o ano passado, eu apresento a vocês os 5 melhores mangás sobre espadachins que eu tenho na minha coleção e que vão desde os clássicos até os mais brutais e realistas. Mas eu preciso deixar avisado aqui que antes de começar, essa lista foi feita com base apenas nos mangás que eu já terminei de ler. Então, se aquele teu mangá favorito não aparece aqui, como Lobo Solitário, por exemplo, pode ser que eu ainda não tenha lido. Mas depois você me conta aí nos comentários qual a obra, qual o mangá que você sentiu falta e que poderia estar nesta lista. E se você gosta deste tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. E se gosta de mangás tanto quanto eu, por favor, se inscreva no canal. Nós temos aí a meta de alcançar os 2.000 inscritos até o final do ano. Se quiser ajudar ainda mais, nós temos o nosso clube de membros e o link de filiados da Amazon. Todas essas informações vocês encontram na descrição do vídeo. Vamos começar a nossa lista com Lady Snowblood, uma obra que aparece em outras listas aqui do canal. No Japão da Era Meiji, uma mulher chamada Yuki Kashima nasce com um único propósito: vingança. Sua mãe foi brutalmente violentada e teve seu marido e filho assassinados por um grupo de criminosos. Condenada à prisão, ela jura que sua filha completará sua vingança. Criada e treinada desde a infância para se tornar uma assassina implacável, Yuki se transforma em Lady Snowblood, uma espadachim habilidosa e fria como o inverno. Cada passo que dá é calculado para encontrar e eliminar os responsáveis pelo sofrimento de sua mãe. Sua jornada é marcada por intrigas, traições e batalhas sangrentas, mas também por momentos de reflexão sobre o peso da vingança e a impossibilidade de escapar de um destino já traçado. Essa história é contada de forma não linear, mesclando o presente e o passado da Yuki. A Yuki não é guiada por moralidade, mas sim por sua missão de vingança, sendo fria e calculista. A arte do Kamimura mistura elegância e brutalidade com traços finos e expressões fortes. Lady Snowblood inspirou diretamente Kill Bill de Quentin Tarantino. A personagem Yuki serviu de base para a personagem interpretada por Lucy Liu. Diferente de outras histórias de vingança, Lady Snowblood tem um tom mais pessimista, mostrando as consequências psicológicas desse caminho. O roteiro é todo desenvolvido por Kazuo Koike, um dos maiores roteiristas de mangás do Japão, criador de Lobo Solitário. O seu estilo é conhecido por protagonistas fortes e histórias que misturam ação, erotismo e filosofia. Ele trabalhou com alguns dos maiores ilustradores da sua época, incluindo aí Gozeki Kojima e o Kazuo Kamimura, que faz parceria com ele neste material. E falando sobre o Kamimura, ele é um mestre do Gekiga, conhecido por seus traços refinados e composições artísticas. Agora vamos falar sobre Satsuma Gishiden, que é uma obra que transporta o leitor para o Japão do século XIX. A história começa no domínio de Satsuma, uma das regiões mais rígidas e militarizadas do período Edo. A história acompanha o dia a dia dos guerreiros do clã Satsuma, explorando não apenas suas habilidades marciais, mas também as dificuldades que enfrentavam devido à extrema disciplina imposta pelos superiores. Entre os personagens encontramos samurais de diferentes posições sociais, desde aqueles que seguem cegamente o código de honra, até aqueles que questionam as tradições rígidas e brutais do Bushido. O mangá não se concentra em um único protagonista, mas sim dá uma visão ampla da cultura samurai, destacando a luta de classes, a hierarquia e as disputas políticas internas do período. Diferente da idealização comum, Satsuma Gishiden mostra os sacrifícios e a rigidez brutal da vida dos samurais. Cada quadro do mangá
parece uma pintura histórica. E a obra exige atenção, pois explora complexidades políticas e filosóficas. A obra é baseada em documentos históricos, como os relatos do clã Satsuma e também registros da era Edo. E além de mostrar uma hierarquia rígida entre os samurais, também mostra os conflitos que ocorriam entre esses guerreiros e os camponeses. E sobre o mangaka Hiroshi Hirata, que é o meu preferido, ele é um especialista em histórias de samurais e dedicou sua carreira a retratar a cultura japonesa tradicional. A arte é fortemente inspirada em xilogravuras japonesas, tornando cada página visualmente impressionante. Ele escreveu ainda Mais Forte que a Espada e uma outra obra que também será abordada nesta lista. Como terceira dica de leitura, temos aqui um one-shot, Kogarashi Monjiro, O Prenúncio do Inverno. Nesta história, o solitário espadachim Kogarashi Monjiro vaga pelo Japão sem um destino aparente. Ele não busca fama, riqueza ou glória, apenas sobrevive em um mundo cruel onde os fortes pisoteiam os fracos. Como um Ronin, ou seja, um samurai sem mestre, o Monjiro se mantém à margem da sociedade, tentando evitar conflitos, mas sempre sendo puxado para dentro deles. O seu nome, que significa algo como vento frio do inverno, reflete a sua personalidade distante e reservada. Este mangá segue uma jornada em meio a conspirações, duelos e traições, onde cada encontro pode ser o último. É preciso destacar que Monjiro não é um herói tradicional. A sua visão de mundo cínica e a sua natureza silenciosa o tornam uma figura misteriosa e, ao mesmo tempo, fascinante. Para fazer uma analogia, o Monjiro é aquele tipo de personagem que lembra os anti-heróis do faroeste norte-americano. O mangá também foca mais na tensão antes da luta do que na ação em si, e o protagonista, como eu disse antes, não busca glória, mas apenas sobreviver no Japão feudal. O interessante é que o mangá aqui é uma adaptação, principalmente de uma série de TV estrelada por Bunta Sugawara, que foi um fenômeno no Japão, criando uma nova onda de histórias de samurais solitários. Inclusive vem daí uma frase que é muito conhecida por lá, abre aspas, é um mundo difícil, fecha aspas. Este mangá foi criado e roteirizado por Gozeki Kojima, o parceiro de longa data que eu falei anteriormente do Kazuo Koike. O seu estilo artístico detalhado e cinematográfico ajudou a redefinir os mangás de samurai, influenciando gerações de artistas e até mesmo diretores de cinema. Miyamoto Musashi é mais um one-shot da nossa lista. A história acompanha a trajetória do lendário espadachim japonês desde a sua juventude turbulenta até a sua transformação em um dos maiores duelistas da história. O Miyamoto Musashi cresceu como um jovem agressivo e impulsivo, buscando sempre provar sua força através da espada. Após ser capturado e quase executado, ele recebe uma segunda chance e adota então finalmente o pseudônimo de Musashi, iniciando sua jornada em busca do verdadeiro significado do Bushido. Este mangá retrata a evolução do personagem como guerreiro e filósofo, mostrando seus duelos icônicos, sua criação do estilo de luta com duas espadas e sua busca pelo aperfeiçoamento espiritual. E diferente de adaptações mais romantizadas, essa versão aqui se aproxima dos registros históricos, trazendo um retrato mais realista e introspectivo do espadachim. Os destaques da obra são o foco no desenvolvimento filosófico do Musashi, além, é claro, de suas lutas, a arte altamente detalhada, capturando a época com precisão e uma abordagem, como eu disse, mais fiel à história, diferente daquela versão mais romantizada que nós encontramos em Vagabond. Criado por Shotaro Shinomori, um dos meus top 3 mangakas, uma lenda dos mangás, que foi também criador de Kamen Rider, por exemplo, ele é conhecido pelo seu traço expressivo e por trazer profundidade psicológica aos seus personagens. E para fechar a nossa lista, temos aqui mais um one-shot, O Preço da Desonra, também do mestre Hiroshi Hirata. Esta história segue Hanshiro Kubidai, um guerreiro cuja função não é a de lutar em batalhas gloriosas, mas sim a de cobrar as dívidas daqueles que escolheram viver em vez de morrer no campo de batalha.
O conceito central da obra é fascinante porque ele expõe uma realidade pouco explorada no imaginário samurai. A guerra não é apenas feita de combates e honra, mas também de custos, contratos e obrigações financeiras. O Hanshiro, como cobrador, transita entre ser um instrumento de justiça, um vilão cruel ou até mesmo um homem compassivo, dependendo das circunstâncias e das pessoas que ele encontra pelo caminho. A arte do mestre Hirata é um espetáculo à parte. Os traços são fortes e expressivos e transmitem o peso das decisões morais e a dureza do período retratado. Além disso, o mangá tem um tom quase documental, repleto de detalhes históricos sobre a sociedade samurai e suas estruturas. A narrativa apresenta dilemas filosóficos profundos, questionando se a honra é apenas um ideal ou se pode ser algo negociável. E é bom lembrar que a desgraça da desonra de um samurai não atingia apenas ele, mas também a toda a sua família, e isso pode gerar aqui algumas cenas bastante tristes de serem visualizadas. Portanto, nós temos aqui uma história bastante trágica e introspectiva, diferente dos mangás focados apenas em ação, e a arte também é melancólica e sombria, transmitindo o peso emocional da trama. Espadachins, guerreiros que vivem e morrem pelo fio de suas lâminas. Alguns são guiados pela honra, outros pela sobrevivência. Alguns seguem um destino predestinado, enquanto outros tentam escapar do ciclo interminável de sangue e vingança. Mas no fim, todos eles carregam algo em comum, que é a luta por um propósito, a busca por um significado em um mundo impiedoso. Os mangakás por trás dessas obras não apenas nos entregaram grandes histórias de espadachim, mas também retrataram eras, filosofias e dilemas humanos que continuam ecoando até hoje. Seja a vingança cruel de Lady Snowblood, os sacrifícios dos guerreiros de Satsuma Gishiden, a jornada de redenção de Kogarashi Mojiro e a lenda de Miyamoto Musashi. Ou ainda o peso insuportável da honra em O Preço da Desonra. Cada uma dessas narrativas nos mostra um pedaço da alma desses guerreiros. E se você acompanhou esse vídeo até o final, o meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.